Quero convidar a todos os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, onde vamos continuar no capítulo 1, agora a segunda mensagem, a segunda parte da nossa série que começamos nesta carta. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 1. Ao longo desses meses que vamos passar na companhia desta carta, irmãos, ela vai nos falar o seguinte tema: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. E nós vimos na semana passada, irmãos, a introdução desta carta, na qual eu estava, assim, um misto de nervoso e animado. E meio que adulterei o texto bíblico, eu peço perdão aos irmãos por isso, mas eu botei uma ressalva lá no vídeo no YouTube, que nas duas vezes que eu fui ler o primeiro versículo, eu cometi assim, meio que uma heresia, né, André? Não foi não? Já tinha gente acendendo a fogueira. O texto diz: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens. Tem que ler palavra por palavra para eu não ler errado de novo. Nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. E assim nós chegamos, irmãos, ao final deste trecho, na semana passada. Hoje nós vamos, irmãos, começando no versículo 6 e até o versículo 9, apenas nós vamos ver que Paulo já começa direto no assunto, como nós já vimos na semana passada, tratando do problema que ele está enfrentando com esta igreja. Quero convidar você então a lermos todos juntos Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 9. Ok? Todos juntos diz assim a palavra do Senhor: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A palavra de Deus vai nos ensinar, meus irmãos, no trecho que nós lemos hoje, o seguinte: a constatação da proclamação de um falso evangelho deve gerar a denúncia deste falso evangelho. A constatação, a percepção, você descobriu que um falso evangelho está sendo pregado. Existe uma necessidade cristã de batalhar pela fé uma vez por todas entregue aos santos, usando as palavras de Judas na sua carta, na sua epístola, de nós denunciarmos este falso evangelho. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que o combate à falsificação é algo que é usado para defender a própria economia. Se, por exemplo, uma enxurrada de produtos falsificados entra no mercado, aquilo compromete o bom comerciante, o bom industrial que está trabalhando para preservar o seu produto e faz aquilo que é certo, aquilo que presta. Uma vez eu vi uma reportagem sobre a China, que uma vez que ela, de certa forma, nem precisa do resto do planeta, tem 1,5 bilhão de habitantes, em que lá dentro você pode comprar um Rolls Royce, um dos carros mais cobiçados pelos ricos e famosos, os poderosos do mundo, com um pequeno detalhe: não é feito pela Rolls Royce, é feito por uma fábrica que imita lá na China. E dentro da China, o mercado não faz nada, o governo não faz nada para coibir isso, e lá é vendido o carro de boa, como se diz. Mas é falsificado, não é verdadeiro. O falso, meus irmãos, compromete o verdadeiro porque ele não
fez nada para ter aquela posição. Aqueles fabricantes chineses não têm direito de fazer um carro usando a fama que a fábrica da Rolls-Royce tem. Pior ainda é quando o falsificado é de má qualidade, que normalmente é o caso. Para quem já viveu na década de 90 o boom dos sacoleiros que iam até o Paraguai, nós do Rio de Janeiro vivemos muito isso, nós sempre tínhamos que perguntar que quem vinha de lá trazendo alguma coisa. Espera aí, é de primeira, segunda, terceira linha ou quarta? Quanto mais baixa fosse a linha, de menor qualidade aquilo era. Ou seja, a primeira linha era aquilo que era original. Segunda linha já era a cópia. Terceira linha já era o falsificado mesmo. Quarta linha, às vezes nem ligava. De tão ruim que a coisa era. O falso não presta. O falso não é justo. Aumenta o meu retorno um pouquinho. O falso compromete a idoneidade, a ética e principalmente, preste atenção, o resultado daquilo que nós esperamos. Portanto, a constatação da proclamação de um falso evangelho deve gerar a denúncia deste falso evangelho. Perceba, meus amados, que, como eu falei semana passada, Paulo economiza nas palavras. Ele economiza até nas gentilezas. É a única carta que não tem uma saudação amável, simpática para qualquer igreja. Os coríntios, que inclusive tinham muitos mais problemas em termos de quantidade, ainda assim receberam, lemos semana passada, uma palavra de apreço, uma palavra amorosa da parte do apóstolo. Para os Gálatas, não. Direto ao assunto. Por quê? Porque o tema é extremamente importante. O caso é extremamente grave do que está acontecendo na Galácia. Assim, o texto vai começar, meus irmãos, no versículo 6, trazendo a primeira lição desta noite, a qual é: o abandono do evangelho verdadeiro deve gerar consternação em nós. O abandono do evangelho verdadeiro deve gerar consternação, indignação em nós. Deve gerar incômodo. Deve trazer para nós, assim como Paulo deixa bem claro, uma percepção de que é um absurdo que isso esteja acontecendo. E ele vai retratar isso, irmãos, com alguns detalhes do versículo 6 e do versículo 7 até a parte A dele, nos mostrando como que isso causa-lhe admiração e não pode em absoluto acontecer com uma igreja verdadeiramente cristã. Após uma breve introdução na qual ele já dá indícios de qual será o teor da sua carta, como nós dissemos, Paulo agora já entra direto no assunto, ele já ataca, enquanto o impacto das primeiras palavras ainda está sendo sentido. Enquanto que o impacto da carteirada, o apóstolo feito aqui, estado aqui pela vontade de Deus, não de homens, o apóstolo que está aqui junto com todos os irmãos que estão comigo, o apóstolo que está aqui debaixo do Deus que ressuscita os mortos, debaixo desse impacto, Paulo já começa direto no assunto. E ele usa, irmãos, uma palavra que significa, admiro-me, estar extraordinariamente impressionado ou perturbado. Admiro-me. Traz o sentido de, por esta eu realmente não esperava. Vocês conseguiram me surpreender acima de qualquer escala e não foi de uma maneira boa. Não é a surpresa de, surpresa, parabéns para você. Surpresa, lhe trouxe um presente. Papai, surpresa, passei no vestibular. Meu amor, surpresa, o beta-HCG deu positivo. Bem, para alguns não é tão tranquilo assim. Aqui não é não. Aqui de ultraje. Aqui, meus irmãos, é de consternação, de indignação. Vocês, Gálatas, fizeram algo além do que se poderia esperar, diante do que vocês já receberam. É como, irmãos, nós investimos maciçamente em um discipulado, ou mesmo nossos filhos, e recebemos o contrário daquilo que é esperado. Se você investe em um discipulado, se você investe num estudo bíblico, alguém que está conhecendo o Senhor, é esperado que aquela pessoa vá crescendo, que nunca dê as costas ou traia a você mesmo, seja no mínimo grato. Da mesma forma, um filho. E os Gálatas, meus irmãos, com tão pouco tempo tendo passado, desde que Paulo passou na viagem missionária, na primeira viagem pela Galácia, já começa a declinar naquilo que eles haviam recebido. É mais, irmãos, do que apenas uma surpresa, é uma decepção diante da lógica, do óbvio daquilo que era esperado. Já pensou, meus irmãos, se você não vê há muito tempo, por exemplo, um sobrinho seu. E aí depois de 5, 6, 7 anos você vai lá e vai visitar aquele sobrinho.
E você procura, passado esse tempo, um menino mais crescido, um menino mais alto. Alguns dias atrás, no grupo da nossa família, a minha estendida lá do Rio de Janeiro, colocaram uma foto nossa com os meninos. Esses dias agora também, uma irmã da igreja mandou uma foto nossa com os meninos. 4, 5 aninhos se passaram, e aqueles pequenininhos assim esticaram. Esse é o normal, esse é o esperado. Então você chega na sua família e diz, poxa, fulano cresceu. Você observa porque é o óbvio. Mas já pensou se você chegasse lá, procurasse por aquele adolescente e olhasse e ia vir, oi tio, o que aconteceu? Você já ia procurar seu irmão, sua irmã, né? Está com um problema de hormônio, um problema de glândula? Algum problema tem. Porque não é o normal, não há crescimento. O óbvio, a lógica não foi seguida daquilo que se deveria esperar. Eu sei que esse é um exemplo meio que absurdo, mas você poderia pensar de outra maneira. Há 4 anos atrás, por exemplo, também o seu sobrinho passou em primeiro lugar no ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, ou alguma coisa assim. Instituto Técnico, eu sei que é da Aeronáutica. Aí ele passa em primeiro lugar. Aí passa o tempo, você perde contato, a essa altura do campeonato, você espera o quê? Nossa, meu sobrinho está formado. É o quê? Tecnológico? É, por isso aí. Meu sobrinho está formado. Que bênção. Aí você chega lá, chega na casa do seu irmão, da sua irmã, tem um cara parecendo um vagabundo com a barba grande, cabelo comprido, deitado ali, tomando um refrigerante ou uma cerveja ali no sofá. Aí você, o que é isso aqui? É o fulano, é o menino. Degringolou da vida, descarrilhou daquilo que era esperado. A lógica não se cumpriu. E eu poderia dar, meus irmãos, exemplo após exemplo, de como Paulo está extremamente surpreso com o que está acontecendo com esta igreja, ou com estas igrejas na região da Galácia. E quais são, meus irmãos, alguns componentes, alguns detalhes da surpresa de Paulo? Vamos lá. Primeiro, a primeira surpresa de Paulo é o que eles estão fazendo, que é o quê? Eles estão abandonando. A palavra usada por Paulo aqui tem a ideia de completa ausência. Não é uma negligência paulatina ou que vai transcorrendo aos poucos, é uma completa ausência, abandono daquilo que não deveria ser abandonado, não deveria ser negligenciado. É a palavra usada, por exemplo, irmãos, para descrever que Enoque andava com Deus, mas não foi mais encontrado, porque Deus o havia abandonado, retirado, ausentado da terra. No Novo Testamento essa é usada, a palavra usada. Também é a palavra usada para uma das ações mais covardes que existe, a deserção militar. Isto é, abandonar seus companheiros no campo de batalha. Isso é tão grave, meus, mas tão grave, que durante a Segunda Guerra Mundial isso poderia ser questão até de corte marcial, pena, prisão perpétua ou até a execução, dependendo do exército. Está todo mundo lá dando a vida, levando tiro, levando bomba, e o camarada abandona, deserta. O camarada deixa para trás os seus companheiros. Essa é a palavra usada por Paulo. Número 2. Em que tempo eles levaram para fazer isso? O texto diz, tão rapidamente. Apenas cerca de 1 ano havia se passado desde que Paulo, na sua primeira viagem missionária com Barnabé, havia pregado naquela região e plantado aquelas igrejas. Eles deveriam estar no primeiro amor. Eles deveriam estar, como se diz, nos cascos, cheio de brio, cheio de vontade, ardendo para servir a Deus, até, de certa forma, um certo radicalismo, uma fase da jaula. Querendo pegar o diabo pelo cabelo, querendo evangelizar. Não passou 1 ano. No tempo que eles deviam estar fervendo de amor, eles já estão esfriando no desvio teológico. Esfriando no desvio doutrinário. Tão sério, meus irmãos, que isso aqui é, que Paulo chega a dizer que isso não significa de maneira nenhuma que esse tempo que se passou justificava o abandono do evangelho verdadeiro num curto espaço de tempo. Isso não significa também, meus irmãos, que nós podemos fazer esse abandono depois de um longo período de tempo. Não significa que Paulo está surpreso que tenha passado pouco tempo, mas se tivesse 10 anos ou 20 anos, como muitos de nós já temos de vida cristã, aí é permitido você se desviar, você abandonar, você deixar o primeiro amor. Não,
Mas a atitude dele surpreende a Paulo porque ele havia visto pessoas abandonando em algum nível o Evangelho ou a obra de Cristo depois de lutas, depois de perseguições e mesmo ameaças de morte, como era comum no primeiro século. Mas nada disso estava acontecendo na Galácia neste contexto. Eles não haviam passado por perseguição. Eles não haviam passado de maneira nenhuma por tribulações e lutas. Eles apenas deram ouvido a falsos mestres e abandonaram o verdadeiro Evangelho. Quero fazer a ressalva que nem mesmo a perseguição poderia justificar. Mas a gente pode pelo menos compreender quando alguém abandona o Evangelho por causa das tribulações que passa. E não era o que estava acontecendo com eles. Terceiro lugar, qual é outro componente da surpresa de Paulo? Contra quem eles estão cometendo este abandono? Contra quem eles estão fazendo isso? E acho que a filmagem parou, em outras palavras. Contra quem eles estão cometendo isso? Simples. O texto diz: aquele que os chamou pela graça de Cristo. Preste atenção, meus irmãos, que Paulo não considera que a ofensa deles seja contra si. Paulo não considera que a ofensa deles seja contra ele mesmo, mas contra o próprio Deus. A ofensa deles, meus amados, é contra o próprio Deus. O texto diz: aquele que os chamou pela graça do Evangelho. Paulo considera o abandono deles não o abandono do Evangelho em si, mas da pessoa que os chamou pela graça de Cristo, o tema dominante da carta. E neste caso, só pode ser o próprio Deus, nosso Pai. Amados, o abandono do único e verdadeiro Evangelho é um abandono, na verdade, é uma negação da própria pessoa de Deus. Quando nós negamos o Evangelho, quando alguém abandona o Evangelho, está abandonando o próprio Deus. Número 4. Surpreende a Paulo também o tipo de troca que haviam eles feito. Que tipo de troca, meus irmãos? Você se lembra do domingo no parque? Ainda tem domingo no parque? Não sei. E lá chegava, botava um menino, uma menina dentro daquela cabine. E dizia para ele: você quer uma bicicleta? Sim. Aí depois começava a troca. Você quer trocar essa bicicleta por uma chupeta furada? Aí a pessoa lá dentro não estava ouvindo nada e dizia: sim. E você em casa: não. Mas ela não podia ouvir nem você, muito menos o que estava acontecendo lá. E engraçado, irmãos, que a gente ficava assim: como pode fazer essa troca? Mas ela não estava ouvindo nada, não estava vendo nada. E às vezes saía da cabine com alguma coisa boa, às vezes saía com uma cabeça de boneca velha. E é a vida. Mas não é o caso dos Gálatas. Eles estão vendo a opção A, a opção de Deus, e eles estão vendo a opção B. Então o que surpreende Paulo é o tipo de troca que eles fizeram. O texto diz: para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. É interessante, meus irmãos, que Paulo usa duas palavras diferentes no seu texto para definir a palavra outro. Ele usa, e eu leio, para seguirem outro, heteros, evangelho, que na realidade não é allos, o evangelho. O que significa? A afirmação de Paulo é que eles abandonaram o verdadeiro para seguir o falso, o genuíno para seguir o falsificado, o puro para ir atrás do adulterado. Paulo faz aqui um jogo de palavras. Ele usa essas duas palavras, meus irmãos, que significam as duas outro, para trazer uma tradução literal que significa o seguinte: presta atenção, para seguirem outro evangelho que na realidade não é outro evangelho, literalmente, que não é o evangelho de verdade, que não é aquele que pode se comparar com este que vocês receberam. Paulo está mostrando, meus irmãos, o absurdo em que, se por acaso você tivesse trocado uma banana por uma maçã, alguém podia questionar por que essa fruta e não aquela. Mas o que eles trocaram, meus irmãos, foi uma banana por um pedaço de carne podre. Não tem como comparar. Você pode trocar uma banana por uma maçã, mas não tem lógica trocar um alimento saudável por um pedaço de alimento podre. Essa é a mensagem pequena que Paulo está trazendo aqui, mostrando a eles a necessidade de olharem para as suas decisões, de olharem para o tipo de troca que eles estão fazendo e podendo ver que aqui está um grande erro da parte deles. Podemos mostrar, meus irmãos, que eles fizeram
trocando para outro evangelho diferente, aquele que nem mesmo é outro evangelho do mesmo tipo que vocês receberam. Ou seja, eles haviam adotado uma corrupção completa do evangelho. O que isso tem a ver conosco? Quase 2000 anos depois, meus irmãos, será que nós temos algo a aprender desse texto? No contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil? A indignação pela verdade da palavra, a consternação pela verdade adulterada da palavra não é passional, não é emotiva. Ela é racional e vem do conhecimento de causa. Em outras palavras, Paulo não está indignado, meus irmãos, por motivos do coração, por motivos da mente. Ele está analisando o comportamento dos Gálatas, a lógica deles, ou a falta dela. Isso é que está trazendo a indignação dele. Conhecimento do erro e conhecimento da verdade da palavra é que são necessários para que a gente possa analisar se o verdadeiro ou o falso evangelho é que estão sendo pregados. Não é uma questão de paixão. Não é questão emotiva, mas é uma questão de uma defesa racional da fé cristã, para que ela não seja de maneira nenhuma adulterada. Outra coisa que esse texto me chama a atenção, irmãos, toda ação de erro é, em última análise, contra o nosso próprio Deus. Se a pregação do evangelho está sendo feita como ela realmente é, nós vimos na semana passada o quê? A pregação do evangelho como ele é, resulta na glória de Deus. Se o evangelho de verdade não está sendo pregado, Deus não está sendo glorificado. O evangelho falso vai sempre colocar o foco no homem e vai tirar o foco de Deus. Vai tentar roubar a glória de Deus e colocar a glória sobre o homem. Vai tentar tirar o mérito de Deus, que é completo no evangelho verdadeiro, e colocar o mérito sobre o homem. Como nós podemos ver, meus irmãos, essa consternação da parte de Paulo não é injustiçada. Não, de maneira nenhuma sem justificativa. Não é à toa. Existe algo grave na Galácia. Existe algo podre no reino da Galácia. E Paulo traz a ele grande dificuldade de compreender como que eles puderam entrar por esse viés, por essa mentira. Portanto, o abandono do evangelho verdadeiro deve gerar consternação em nós. O texto continua. Nós vimos apenas o comecinho do versículo 7. O resto do versículo 7, a parte B, vai nos ensinar em segundo lugar. O verdadeiro evangelho estará sempre sujeito a ataques de pervertedores. O verdadeiro evangelho estará sempre sujeito a ataques de pervertedores. O texto continua, meus irmãos, no versículo 7 diz: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O evangelho, meus irmãos, ele incomoda. Ele é uma pedra no sapato do orgulho e do ego humanos. O evangelho transtorna com a mensagem que ele diz: você não pode salvar a si mesmo, você precisa de um Salvador. O evangelho declara: homem, você é incapaz de resolver os problemas espirituais que há na sua vida. Você é incapaz de resolver a sua luta contra o pecado. Você se lembra, irmãos, que nós já falamos diversas vezes, inclusive semana passada, que o evangelho não é apenas aquilo que nos tira das trevas para a luz, pois o evangelho também é aquilo que nos mantém andando no caminho do Senhor. Ora, o evangelho que nos incomoda, que nos ofende, com o absurdo para a nossa lógica humana da cruz, durante a nossa caminhada ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Isso incomoda. O ser humano não gosta de maneira alguma de ser colocado de lado. O ser humano não gosta de ser retirado do spotlight, do centro da questão. O ser humano não gosta de depender e depender totalmente de outro. Você pode estar dizendo no seu coração: não, pastor, de maneira nenhuma. Só lhe deu glória. Querido, você não tem medida de quanto da graça de Deus você precisa e eu preciso na minha vida
para que meu ego seja sufocado, enterrado, afundado e fica aí. Quanto nós precisamos disso? É só alguém mexer, por exemplo, num direito seu. É só alguém pisar em alguma coisa que é sua. E a nossa carne grita lá em cima. É por isso, meus irmãos, que esses pervertedores estão atacando o evangelho, porque ele incomoda, ele tirou. O que a gente vai fazer? Nada. Em que nós vamos contribuir? Em absolutamente coisa alguma. Não pode ser. Quando eu estava lá na minha antiga religião, nós vamos começar a falar sobre isso já na semana que vem, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu tinha uma série de regras que eu tinha que obedecer, porque eles não tinham compreendido que aquelas regras não podiam salvá-los. Agora, se você parar para pensar, meus irmãos, as religiões não são exatamente assim. Faça isso, faça aquilo. Cumpra isso, cumpra aquilo. Uma série de normas de o que você tem que fazer para pertencer ou ser um bom religioso. Como se comporta um bom budista. O que faz um bom e assim adiante. Isso não significa que o cristianismo seja completamente livre de regras, de comportamento, de testemunho. Não é isso. Nós sabemos, inclusive, toda a carta de Paulo vai trazer aplicações práticas de como deve ser a vida cristã. A grande diferença, meus irmãos, é que em absoluto, o seu testemunho, a sua ética, a sua moral, o seu comportamento, o seu procedimento conseguirão comprar quaisquer pontos com Deus. E é aí que entra o evangelho. Eu não posso, mas ele pode. E aquilo que incomoda, o texto diz, algumas pessoas, como Paulo aponta, essas pessoas vão tentar se opor. Falsos mestres irão se levantar contra a verdade. E o interessante, meus irmãos, dos falsos mestres, o pastor Judy Clay publicou isso alguns meses atrás, na verdade. O interessante sobre falsos mestres é que, apesar de serem falsos, de ensinarem o erro e de perverterem a verdade, eles ainda são mestres. Quem dera, meus irmãos, que os opositores ao evangelho, à sã doutrina, fossem falsos indoutos, falsos ignorantes, ou qualquer coisa semelhante. Mas se eles são falsos, mestres, que convencem, que encontram sempre o ouvido que está coçando para ouvir algo que seja diferente da verdade bíblica, diferente da verdade do evangelho. Como eles são mestres, meus irmãos, eles ensinam, convencem e arrastam os incautos e despreparados com as suas mentiras. A estes, Paulo os chama de os que estão perturbando, ou os perturbadores. Isto é, os que estão alterando a ordem correta, a ordem natural das coisas, a ordem dada por Deus sobre o evangelho. Há uma norma, a norma do evangelho verdadeiro, e eles estão perturbando esta norma. Paulo irá, meus irmãos, se referir a eles novamente dessa mesma maneira no capítulo 5. Lembrando que esses que estão perturbando vocês, e vai dar um conselho bem forte sobre o que deve acontecer com eles. Porque Paulo está mostrando, meus irmãos, que eles estavam andando no evangelho. E esses homens se infiltraram na igreja para perturbar a ordem do que estava acontecendo. E eles fazem isso pervertendo o evangelho de Cristo. A palavra significa causar mudança no estado ou condição de algo. Ou seja, alterar a essência daquilo que deveria ser. É a mesma palavra usada, por exemplo, em Atos 2:20. Quando lá Pedro diz, o sol se tornará em trevas. Você já imaginou? Uma coisa, meu irmão, é a lua passar lá e fazer um eclipse, mas o texto de Atos capítulo 2, falando sobre o final dos tempos, falando sobre os últimos dias, é o sol se tornará em trevas. Sabe esse sol, meus irmãos, que aqui em Boa Vista tem um para cada criatura? Já imaginou? Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo sobre a vitamina D3, parece, que é acionada por tomar sol. Eu falei, então aqui a gente está transbordando, tá? Tem que engarrafar a vitamina D3 do Roramense para poder vender. Se a gente tomar um pouquinho mais de sol, a gente vai ter uma overdose de vitamina D3. Este sol, diz o texto, será pervertido em trevas. Dá para entender o que Paulo está falando com quem está pervertendo o evangelho? Está tirando o brilho, está tirando o efeito, está tirando a mensagem, está tirando tudo aquilo que Deus planejou através dele.
Isso ocorre, meus irmãos, com o falso evangelho. É o outro totalmente diferente do texto. É este ataque que está acontecendo e sempre acontecerá. Qual é o resultado, meus irmãos, do ataque que consegue perverter o evangelho? Preste atenção. Primeiro, perde-se o poder da mensagem do evangelho. Qual é o poder da mensagem do evangelho, irmãos? Lembra, não? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Para o quê? Para a prosperidade? Para a vida em paz? Seus problemas acabaram? O que diz o texto? É o poder de Deus para salvação. O evangelho pervertido perde o poder de salvação. Você deu para entender, meus irmãos, por que Paulo está mais preocupado com o que está acontecendo na Galácia do que anos depois vai parecer preocupado com o que está acontecendo em Corinto? Em Corinto há problemas de promiscuidade. Em Corinto há problemas de divisão. Em Corinto há problema de tudo que você pensar. Até a ceia estava toda bagunçada. Mas a Galácia preocupa mais Paulo. Ele está sendo mais duro com eles. Vai usar palavras mais fortes. Porque fazer aplicações erradas e práticas até terríveis na igreja deve ser disciplinado, deve ser ensinado, deve ser censurado e tem que se consertar, com absoluta certeza. Mas é totalmente diferente, meus irmãos, quando se tira o poder da mensagem do evangelho. O que acontece em segundo lugar também? Sem o poder, perde seu efeito, isto é, vidas salvas e transformadas. Não acontece. Pastor, mas as igrejas estão enchendo. Resta perguntar de quê? De ovelhas ou de bodes? Determinada igreja que já se plantou lá no Rio de Janeiro, na Babel da onde eu vim, na Babel evangélica da onde eu vim, não que esteja muito bom o resto do Brasil, mas o Rio está feia a coisa. Promove festas, verdadeiras raves. Sabe aquelas com bastão colorido e festa fantasia, sei lá mais o que, luzes e câmeras e tudo mais, e bolhas de sabão e espuma, para atrair os jovens. Tá bom ou tá pouco? Uma outra igreja, agora pelo menos aí em São Paulo, fala um pouquinho mal dos paulistas também, entrou com um carro, aqui não dá não, o máximo dava uma moto, mas tinha que tirar umas 2 fileiras para cá, 2 para cá, entrou com um carro do pastor, caríssimo, porque segundo ele aquele é o resultado de quando você tem uma vida ungida e unge os seus bens e sei lá mais o que. Antes foi só com ungir com óleo motor, né, para botar para não bater, mas é outra coisa. E todo mundo tocando no carro do pastor para poder pegar a unção da prosperidade. Aí a criatura vem online perguntar para mim se eu acho que tem crente no lugar desse. Eu falei, meu irmão, pode até ter, mas apesar do lugar, não por causa. Apesar da pregação, não por causa. Porque Deus misericordiosamente às vezes alcança nos lugares mais impossíveis as pessoas que Ele tem escolhido. Mas se realmente for alcançado, se realmente for convertido, lá não consegue ficar não. Porque o falso evangelho, meu irmão, dá urticária, dá coceira, dá gastura. A terceira coisa que esse falso evangelho produz é a igreja torna-se um conjunto de pessoas que religiosamente buscam servir a Deus do seu jeito, nas suas forças, no seu entendimento e por si mesmos. O que me deixa mais triste, meus irmãos, é que o que eu comentei aqui poderia ser interessante se fosse só nessas igrejas novas que surgiram nas últimas décadas, mas nós vemos igrejas, irmãos, dentro da nossa própria denominação, aonde você assiste o culto inteiro e fica esperando graça, esperando cruz, esperando pecado, esperando redenção, e você simplesmente não encontra. Isso não é de hoje. Uma das razões, meus irmãos, porque Spurgeon impressionava tanto, é que já há 130, 140 anos atrás, as igrejas batistas da sua cidade, em Londres, já começavam a ter o evangelho de entretenimento 130 anos atrás. Não é à toa que é dele a frase:
que diz que se você atrai as pessoas, os bodes por entretenimento, você vai ter que mantê-los entretidos, senão eles vão embora. Eles não ficam em absoluto. E assim, meus irmãos, o evangelho vai sendo camuflado, adulterado. Nas palavras do Paulão, do grupo Logos, se o evangelho for mudado, ele perde a sua eficácia. Ele perde aquilo que ele pode fazer. Diante disso, é preciso sabermos que um defensor de qualquer coisa só pode ser eficiente se estiver devidamente preparado. Por exemplo, eu seria péssimo para defender uma série de coisas porque eu não conheço. Se alguém perguntasse para mim sobre um assunto, olha, você acha que na física quântica é melhor esta ou aquela teoria? Eu falei, tanto faz, salamé, minguê, sorvete, colorê. Porque eu não entendo nada de física quântica. Se alguém perguntasse para mim, o senhor acha que é melhor este fermento ou outro para esse bolo? Não sei, pergunta a Jeane, porque eu vou no salamé, minguê e vou pegar o mais barato da prateleira, se deixar eu comprar. Se nós queremos, irmãos, ser defensores do Evangelho, temos que conhecer o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que Paulo adverte a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. O mesmo Paulo, sabendo que era a sua última oportunidade, ele adverte os presbíteros de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha o que ele diz no final. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Atos capítulo 20, 28 e 29. Eu sei que os falsos mestres vão vir. Estejam preparados. É incrível, meus irmãos, que muitas vezes os falsos mestres vão entrando nas igrejas. Pastores, líderes, irmãos mais antigos estão completamente despreparados. O irmão do interior de São Paulo me mandou um relato certa vez que eles entraram em sucessão pastoral. E aí, nas entrevistas, na pregação, ele começou a pulguinha atrás da orelha. E aí, numa reunião de membros, ele falou assim, irmãos, alguma coisa está off, alguma coisa está fora desse candidato. Eu recomendo que a gente tenha cautela e passe para o próximo candidato. Mas a igreja estava deslumbrada. Jovem, 30 e poucos anos, família nova, disposto. A igreja queria um cara que estivesse disposto a subir morro, a entrar em beco, a fazer acontecer, sapatear. E o aviso daquele irmão foi ignorado, vez após vez. E cada vez ficava mais claro para ele quais eram os problemas daquele pastor. Batista, fez um dos melhores seminários da nossa denominação. Mas quando os meses foram passando, ele foi colocando a famosa asinha de fora. Cheio de ideologia de esquerda. Com tendências ao universalismo. Já sabe onde ele bebeu, né? Lá na Asa Branca. Água Branca, aliás. Discípulo cuspido de Ed Renekiewicz. Agora era tarde demais. Já estava empossado. Já tinha conquistado, infelizmente, mentes e corações de pessoas despreparadas para reparar e perceber o verdadeiro evangelho. A última notícia que eu tive, esse irmão já havia saído da igreja. A gota final foi quando ele começou a ensinar teísmo aberto dentro da igreja. Se você não sabe o que é teísmo aberto, é o contrário da soberania de Deus. Deus não sabe nem o que vai acontecer no final deste culto. Ele está interagindo com o que nós vamos fazer. Sabia? Tá bom ou tá pequeno? Dentro de uma igreja batista, irmãos. Seria interessante falar para você que foi numa seita. Mas não é não. Por falta de pessoas que sejam preparados a perceber os lobos que entram no nosso meio. Ou seja, você está preparado para ser um defensor do evangelho contra os seus perturbadores? Está treinado, disposto, capacitado? Esta semana nós inauguramos a nossa biblioteca. Irmão, não é para amostrar a igreja.
Não é para dizer, a minha igreja tem biblioteca. Propósito da liderança da igreja é que você tenha acesso a boa literatura, a bom ensino, esteja preparado. Você sabia, jovem, que existe uma estatística de um número absurdo de jovens e adolescentes que quando entram na faculdade se desviam? Sabe por quê? Porque passaram a adolescência toda dentro da igreja aprendendo entretenimento. Passaram a adolescência toda na igreja com joguinhos de gincana. Perguntaram para mim como é que era o nosso culto jovem. Eu falei, igualzinho o culto de domingo, só que quem prega é um jovem, quem dirige é um jovem, quem canta é um jovem. É. Porque não tem evangelho de jovem, evangelho de velho, evangelho de meia-idade, evangelho é o evangelho. Quer entretenimento, meu irmão? Tem um parque aqui no Rio de Janeiro que eu vou te mandar quando você for lá. Muito bom. Tem carrossel, montanha-russa, tiro ao alvo, pressão. Igreja não é feita para entretenimento. Igreja não é feita, meus irmãos, nem para nós. Tá aí, ó. Mais alguém vai ficar escandalizado com a heresia da semana passada, agora é essa. Mas não é heresia, não. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o centro. Não gostei do culto. Não senti. Que bom, não é para sentir mesmo, não. A única coisa que é para sentir, meus irmãos, diante da palavra de Deus é a perna manca na nuca, dizendo, acorda, porque os dias são maus. Acorda, meu irmão, se você está preparado ou não para defender contra os perturbadores. Deixa eu fazer outra pergunta. Você confia no verdadeiro evangelho como encontrado na palavra, ao ponto de não alterar absolutamente nada quando estiver pregando? Esse é outro problema, meus irmãos. Pastor, vamos fazer um curso de evangelismo. Quantas vezes já ouvi isso? A única coisa que eu quero falar para você no curso de evangelismo, não seja grosso, porque você vai falar verdades muito difíceis. Você não tem que ser rude. Estou aqui entregando folheto, viu? Porque você vai para o inferno. Há alguma mentira nessa afirmação? Não. Sem Cristo, a pessoa perdida vai para o inferno. Está achando ruim? Reclama com o dono da ideia, Jesus. É só você ler os evangelhos. O problema é que o pessoal só lê a parte que gosta. Aí Jesus olhou para aquela mulher lá, a criança apedrejada, e ele foi o justiceiro social das mulheres, e salvou a mulher. Mas não leu o restinho do texto, né? Vá e não peques mais. E não lê todos os outros em que Jesus fala tanto do céu, como fala do inferno. O que é aula de evangelismo, meu irmão? Não tem aula. Pregue o evangelho. Ele é o poder de Deus. Cristo morreu pelos pecadores. O que diz o nosso texto aqui no começo? Olha lá. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Não está presente no evangelismo de um monte de gente. É só Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. No primeiro século não colava bem. Porque a criatura entrava para o caminho, entrava para o cristianismo, e daqui a pouco alguém arrombava a porta da sua casa, pegava ele, mulheres e crianças e botava para ser morto numa arena romana. Olha aí o plano maravilhoso para a sua vida. Eu queria que conversasse, meus irmãos, não apenas com os heróis da palavra de Deus, com os exemplos da palavra de Deus, mas com os inúmeros mártires que nós temos, e muitos dos quais nós nem conhecemos. Eis o plano maravilhoso para essas vidas. Por quê? Porque é o evangelho marqueteiro, é o evangelho falsificado, é o evangelho que quer agradar a pessoa. Meu irmão, o evangelho não vem resolver casamento. O evangelho não vem resolver problema de drogas. O evangelho não vem resolver doença terminal. Agora, Deus pode restaurar casamentos, Deus pode livrar das drogas e Deus pode salvar uma vida até o último segundo do sopro da última célula que restar. Tem a mínima dúvida disso. Mas este não é o evangelho. Quantas vezes, meus irmãos, eu já vi pregações que giravam em torno
supostamente evangelísticas, que giravam em torno do problema que a pessoa estava passando. E não é esse o propósito do Evangelho. Agora, interessante é que quando alguém é resgatado da morte para a vida, quando alguém é resgatado das trevas para a luz, de criatura para filho, incidentemente, segundo a soberania de Deus, muitas coisas são sim transformadas na vida desta pessoa. E em muitos casos, vícios, doenças são revertidas pelo poder de Deus. Mas preste atenção. Eu posso garantir que quem ouvir o Evangelho será salvo, mas eu não posso garantir que essas outras coisas serão presentes e irão acompanhar. Aí é que está a essência da pregação do Evangelho. O texto termina, meus irmãos, 2 últimos versículos. O abandono do Evangelho verdadeiro deve gerar consternação em nós. O verdadeiro Evangelho estará sempre sujeito a ataques de pervertedores. E, finalmente, o anúncio de outro Evangelho gera maldição sobre seus proclamadores. Eu avisei que a carta não é fácil. O texto diz, no versículo 8, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Para fechar seu argumento, irmãos, de quão absurdo é o mero pensamento, a mera ideia de que alguém possa ter a ousadia de perverter o evangelho, e para enfatizar o fato de que o verdadeiro evangelho da graça de Deus não pode ser mudado, alterado, adulterado, adaptado de forma alguma, Paulo primeiro usa de um caso hipotético. Se ele, ou um dos seus cooperadores, ele fala, se nós, ou seja, muitos dos quais eram apóstolos apontados por Deus através de Cristo, se nós que temos autoridade apostólica, se nós que temos pregado o evangelho, ou um anjo, a palavra anjo nada mais significa do que mensageiro. Se um mensageiro celestial fosse alterar a mensagem do evangelho, esse ser aqui, meus irmãos, é uma condição altamente improvável. Então seja amaldiçoado, ou seja, eternamente condenado. É interessante, meus irmãos, que diante de vários pecados absurdos em Corinto, Paulo não usou essa linguagem. Paulo repreendeu duramente, Paulo chamou de carnais, mas ele não falou que ninguém era amaldiçoado. Porque o assunto aqui é grave, é sério. E vidas estão em jogo. Repare como o que autentica a mensagem do Evangelho é a própria mensagem, é o conteúdo. É o próprio Evangelho que é a autenticação dele. Não era o apóstolo, nem mesmo algo tão absurdo como um anjo vir pregar o Evangelho. Ela já é autêntica em si. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A avaliação da mensagem que autentica o pregador. É a avaliação da mensagem que autentica o pregador e não ao contrário. Deixa eu exemplificar de outra maneira. Lembra a pregação em Filipenses, quem estava na igreja? Tinha um pessoal pregando para complicar a vida de Paulo. Lembra disso? Aí Paulo diz, não importa que o evangelho esteja sendo pregado. Aí o pessoal usa isso para justificar os absurdos no meio evangélico. Mas você não entendeu o texto. Haviam falsos pregadores que pregavam para que essa pregação pudesse complicar a vida de Paulo. Lembra do texto? Aí Paulo diz, não importa que a intenção deles seja ruim, não importa que eles nem cristãos sejam, importa que o evangelho está sendo pregado. A pregação era verdadeira. A mensagem era legítima. E muitas vezes as pessoas se convertiam. Eu conheci uma pessoa que foi convertida pela pregação de um descrente. Já pensou? Por que ele era um descrente? Porque quando ele pregou e essa pessoa se converteu, ele não era convertido. Ele era convencido. Passado alguns anos, Deus trabalhou na vida dele e ele chegou à percepção que ele realmente nunca havia se convertido. E aí ele procurou um irmão da igreja e se converteu, agora sim, de verdade. Ele deu fruto antes dele mesmo ser um fruto. Por que isso, meus irmãos? Porque o poder é a mensagem. Ah, tá, o pregador é cheio da unção.
Nunca vi uma frase mais absurda e fora da palavra de Deus do que essa. É óbvio, meus irmãos, de que um pregador do evangelho, que um mensageiro, que alguém que ensina a palavra, precisa ter uma vida ilibada, precisa ter um testemunho. Isso é importante, sem sombra de dúvida, mas é secundário. Paulo está dizendo, mesmo que nós, que trouxemos a primeira mensagem para vocês, possamos trazer outra, não ouça. Mesmo que vocês vejam um anjo dos mais bonitos, 2,10 metros, moreno, cabelos voaçantes, venha com asa de 2 metros, não ouça. Está brilhando, está o que for. Só falta Paulo dizer, é o diabo disfarçado. Não ouça. Um púlpito, uma pregação, um pastor não autentica a mensagem. O que autentica é ela mesma. E para enfatizar também, meus irmãos, o quanto isso é fundamental, Paulo diz, pregue, ainda que esse pregue o evangelho diferente daquele que lhe pregamos. Ou seja, literalmente traduzido seria que alguém evangelize vocês de forma diferente do que vocês já foram evangelizados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então chegou um mensageiro, um irmão de outra cidade, veio, por exemplo, de Antioquia da Síria. E chegou lá na região da Galácia, está pregando. O que eles têm que examinar? Se ele está pregando de acordo com a palavra. Irmãos, eu já aconselhei pessoas que estavam um tanto transtornados com o que estava sendo pregado na sua igreja, e diz, meu irmão, li o texto dos Bereanos em Atos e diz, compare com a palavra. E se não está de acordo com a palavra, chame o pregador ao lado do seu pastor, irmão, diácono, presbítero, sei lá o quê. Alguma coisa está errada no que o irmão está pregando, não é isso aqui. E a pessoa diz, mas pastor, eu tenho medo. Medo de quê? Porque as pessoas estão sendo mantidas, irmãos, debaixo de cabresto. De que quando você mesmo na palavra discorda do que um líder qualquer está pregando, você é rebelde. E ainda tem uns que vêm com o absurdo do famoso não julgueis. Muito pelo contrário. Cada palavra dita por este púlpito, por mim ou qualquer outro pregador, cada palavra dita na IBD precisa ser julgada pela palavra de Deus. É ela o nosso árbitro. Ela é a nossa regra, nossa régua de medir. É ela que vai, meus irmãos, mostrar se a verdade está sendo pregada naquela mensagem. Então, se alguém evangelize vocês de forma diferente do que vocês já foram evangelizados, não aceite. Não existe atualização, modernização para o verdadeiro evangelho. O evangelho que nos alcançou, se foi o genuíno evangelho da graça, é o mesmo evangelho no qual agora andaremos para o resto das nossas vidas. Paulo termina, meus irmãos, o verso 8, repetindo agora no verso 9, com uma sentença de verdade ou determinante para os pervertedores do evangelho. São anátemas, isto é, amaldiçoados. Nesse versículo 9, como um zeloso campeão, defensor da pureza do evangelho da graça, Paulo diz novamente, se alguém pregasse um evangelho diferente, que os falsos mestres realmente pregavam, ele estaria debaixo do julgamento eterno de Deus. Não é difícil entender porque Paulo, irmãos, reagiu tão radicalmente, tão fortemente. Porque os judaizantes estavam impugnando a cruz de Cristo. Pois se as obras que eles estavam trazendo para aquela igreja fossem necessárias para a salvação, a obra de Cristo não era suficiente. É por essas e outras razões, meus irmãos, que durante a reforma, ou na verdade, nos anos depois da reforma, se cunhou as famosas 5 solas. Todas elas começam com somente. Somente a graça, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a Deus a glória. Porque a igreja da época, semelhante ao que nós estamos lendo aqui, estavam adicionando e adulterando a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Além disso, uma grande questão está em jogo para as pessoas perdidas. Quando a mensagem do Evangelho está corrompida, o caminho da salvação é confundido, é confuso, e as pessoas correm o risco de serem eternamente perdidas. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que isso é raro, mas não é não. Diversas pessoas, meus irmãos, já têm relatado como que passaram anos dentro de determinadas igrejas. E uma coisa boa do tempo que nós vivemos é a tecnologia.
E Deus, meus irmãos, pela sua soberania, trouxe ao conhecimento desse irmão, dessa irmã, uma mensagem através de um vídeo, através de um livro, através, às vezes, até de uma canção. E aquilo serviu para remover as escamas da falsa religiosidade, do falso evangelho. E ele ou ela puderam perceber que nada mais eram do que frequentadores de igrejas evangélicas. E precisavam desesperadamente nascer de novo. Se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daqueles que vocês já receberam, ou seja, eles já tinham recebido tudo o que precisavam, não precisavam de um evangelho novo. Nós temos buscado, meus irmãos, como igreja, reforçar, repetir, reenfatizar, fundamentar cada vez mais, ano após ano, as mesmas verdades do evangelho. As mesmas verdades da sã doutrina. Se você pegar uma mensagem de 2, 3, 4, 5 anos atrás, você vai dizer, rapaz, esse pastor não é muito criativo não. De repente está precisando fazer um curso de reciclagem. Mas não. Porque nós já temos tudo o que precisamos. Será que nós levamos, irmãos, a sério realmente a questão da pureza da mensagem? Deus leva. Enquanto, irmãos, nós contemporizamos o que se é visto no meio evangélico, através de Paulo, Deus está dizendo, anátema. Deus leva muito a sério. Mesmo que a mensagem, irmão, seja mais importante, você ainda assim é um bom testemunho para ela? Você tem absoluta coragem e tranquilidade de pregar na sua sala de aula? No seu ambiente de trabalho? Ou você, inclusive, tem receio de que as pessoas saibam que você é cristão? Pregar uma mensagem, meus irmãos, de condenação ao pecado, porém de redenção e perdão em Cristo. E viver uma vida de pecado, viver uma vida dupla, com certeza é impossível. Portanto, para podermos, irmãos, anunciar o verdadeiro evangelho, que é bênção em comparação com este falso, nós precisamos ter uma vida que se sustente no seu testemunho. A constatação da proclamação de um falso evangelho deve gerar a denúncia desse falso evangelho. Eu quero terminar, meus irmãos, com a palavra de que o que eu quero dizer, o que queremos dizer através desta grande ideia da mensagem, em absoluto, é algum tipo de jihad evangélica, ou jihad cristã, ou cruzada. Não é em absoluto algum tipo de guerra santa. Mas é, meus irmãos, deixarmos de ficar calados aonde quer que estejamos. De repente, em um bate-papo, em um cafezinho com os amigos do trabalho, podemos falar do Evangelho. Podemos responder às pessoas que estão, às vezes, tentando buscar e agradar a Deus, ou buscar o favor de Deus e agradá-lo. E falar para eles o que significa biblicamente a palavra graça. O que é realmente uma fé bíblica. E o que significa a cruz de Cristo. E que importa nascer de novo. Para tanto, precisamos conhecer a mensagem que pregamos para que ela seja propriamente defendida. Em amor, em tranquilidade, mas ainda assim com firmeza. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? E pedir a Deus que possa agir desta maneira em cada um de nós. Deus querido, não queremos em absoluto ser esquentadores de cadeira. Mas nós possamos, ó Deus, olhar para o quanto a Tua palavra, o Evangelho, a sã doutrina tem sido ultrajado nos nossos dias. E isso gere em nós, ó Deus, a semelhança de Paulo, uma santa indignação. Possamos ficar consternados por aqueles que têm perturbado e pervertido o Evangelho. E isso se traduz, ó Deus, em pregarmos o verdadeiro Evangelho. A melhor defesa é o ataque da pregação. É o Deus proclamarmos a verdade de Cristo. E assim, vermos o Evangelho como um leão que é solto da jaula, fazer aquilo que é da sua natureza. Salvar e transformar vidas. Usa-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ver a glória de Deus
através de vidas transformadas, através do Evangelho, o verdadeiro, que realmente funciona. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.